Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Como é bom cantarmos louvores a Ti, como eu fui abençoado em aqui, junto com os meus irmãos, entoarmos louvores ao Senhor. Isso é maravilhoso. E agora pedimos, como orava o diácono José Paulo, Senhor amado, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada irmão que está presente aqui, daquele que nos acompanha por intermédio desta transmissão, de alguém que ouve essa gravação posteriormente. Que o Senhor fale aos corações por meio da Tua palavra, pois é a Tua palavra que é verdade, que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra que é perfeita. Senhor amado, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, e como eu falava mais cedo, de manhã, que o Teu Espírito Santo, nós dependemos do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, venha nos exortar, venha nos consolar nessa noite, pois dependemos da ação do Teu Espírito Santo, Senhor, porque sem Ti, como disse o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha quebrar o coração de pedra, venha animar o desanimado, venha trazer fé e esperança ao abatido, Senhor, e que em tudo Teu nome seja exaltado. Por tudo Te damos graças, Pai amado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão aqui, podem sentar. Amados irmãos, a cidade de Filadélfia passou por uma catástrofe natural que foi muito devastadora no ano 17 depois de Cristo, dizem os historiadores. Um terremoto trouxe grande dano para aquela igreja, para aquela cidade, perdão. E a cidade de Filadélfia ficou muito devastada, teve muitas consequências daquele terremoto ocorrido em 17 depois de Cristo. E é curioso, irmãos, porque a gente vai ver nessa que é a 6ª carta às 7 igrejas da Ásia Menor, uma característica muito interessante. O Senhor Jesus, Ele conhece a sua igreja, como eu tenho falado desde o início dessas mensagens. Ele é aquele que diz que anda entre os candelabros de ouro, e as suas igrejas é uma figura, aqueles candelabros da igreja de Cristo. Então ele está andando no meio da igreja, ele conhece cada detalhe de cada dessas 7 igrejas e de cada igreja que se chama pelo seu nome nos dias de hoje. Ele tem as 7 estrelas, e como vimos no capítulo 1, são os 7 anjos, e nós entendemos que são os mensageiros, ou seja, a liderança das igrejas está nas mãos de Cristo Jesus. Ele tem todo o poder, ele conhece cada necessidade, mas não só ele conhece cada igreja, não só ele conhece cada membro de cada igreja, não só ele conhece cada liderança de cada igreja, aqueles que têm o papel de serem os mensageiros, né? A palavra anjo, em grego, tem o significado de mensageiro, serem os mensageiros do Senhor ao seu povo, mas não só a igreja como um todo, não só a liderança da igreja, não só
cada membro particularmente da igreja do Senhor, mas Cristo conhece também as circunstâncias onde cada igreja está inserida. Cristo conhece a nossa cultura. Eu li um livro para um trabalho que até passei para os irmãos aqui da igreja. Eu tive, nas últimas semanas, muitas demandas do seminário que eu estou fazendo, e uma delas era produzir um trabalho extenso, de mais de 15 páginas, 16 páginas, e eu falei sobre cosmovisão cristã. E um dos livros que eu consultei, que eu já tinha estudado no ano passado, o autor, um pastor, fala que nós precisamos fazer uma exegese bíblica, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, mas precisamos fazer o que ele chama também de exegese cultural. O que é isso? Além de conhecermos a palavra de Deus, que é o essencial, e sabemos como aplicá-la à nossa vida e à nossa igreja, precisamos conhecer a cultura na qual estamos inseridos, não para nos misturarmos com a cultura, mas para entendermos algumas demandas que são específicas do lugar onde estamos. E Cristo conhece, irmãos. Cristo conhece cada necessidade. E ao agora à noite meditarmos nessa belíssima carta de Cristo Jesus, que ele deu por intermédio do apóstolo João aos cristãos que estavam em Filadélfia, fica muito claro que Jesus conhecia muito bem, não só aquela igreja, não só a liderança, não só os membros, não só cada circunstância, mas Cristo conhecia a cidade e a história de Filadélfia. Assim como eu falei de outras cidades, nas quais nós meditamos nessas cartas às 7 igrejas, que Jesus bota elementos ali que para aquelas pessoas que moram ali são muito familiares. E um deles é esse terremoto que eu falei. A cidade de Filadélfia teve esse terremoto por volta do ano 17 depois de Cristo, e aí, por conta disso, o Império Romano reconstruiu a cidade. E aquela cidade recebeu um novo nome de Nova Cesareia. É como se fosse uma nova cidade de César, em homenagem ao imperador que tinha reconstruído a cidade de Filadélfia. E nós vamos ver como essa questão do terremoto, como essa questão do nome é falado por Jesus nessa carta. E fazendo um paralelo agora não mais com a Filadélfia dos dias de Jesus, não mais com aquilo que Jesus estava falando para aquela igreja, mas para os nossos dias. Eu creio que podemos dizer, irmãos, que a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso país, até mesmo o mundo, passou por um terremoto, não um terremoto físico. O nosso país, o Brasil, é um país muito abençoado, não temos registros normalmente de abalos sísmicos aqui em nosso país, mas essa pandemia mudou muitas coisas. As pessoas já estão falando em novo normal, né? Que agora falaram que a gente vai voltar ao normal, mas que não vai ser o normal. E eu estou vendo isso aqui literalmente hoje, porque voltamos a nos reunir hoje presencialmente na igreja, tivemos o culto pela manhã, estamos nos reunindo agora aqui à noite, mas só de vocês estarem aqui de máscara diante de mim, só da gente ter que manter o espaçamento, só de nós não podemos pedir que você venha aqui à frente para que eu possa apertar a sua mão e você entregar o seu dízimo e a sua oferta, e uma série de cuidados que estamos tendo, já aponta que, pelo menos nessa primeira fase, estamos vivendo um novo normal, estamos vivendo algo diferente. E como ministrar nos nossos dias, como levar a palavra de Deus depois desse, entre aspas, terremoto que nos abateu com essa pandemia do novo coronavírus? Como sermos coluna e mantermos os valores de Deus vivos, levarmos esperança, levarmos fé, levarmos uma mensagem de salvação e também uma mensagem de juízo, pois o Evangelho traz salvação e também juízo para uma sociedade que foi abalada por tudo isso que está acontecendo. Sobre isso, com a graça de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Estamos caminhando para o fim dessa série sobre as 7 igrejas e continuaremos falando sobre escatologia, se Deus assim permitir. E hoje essa é a 6ª igreja. De manhã eu falei sobre a igreja de Sardes e agora à noite falando sobre a igreja de Filadélfia. E para manter o padrão que tenho feito, que eu tenho chamado os 5 R's, Cristo se revela a cada uma das igrejas, usando elementos que têm a ver com o que ele quer dizer aquelas igrejas e muitas vezes que ele remete ao capítulo 1 de Apocalipse. Então, o primeiro R, ele se revela, ele reconhece virtudes naquelas igrejas, embora em Sardes, hoje de manhã, eu mostrei que Cristo inverteu essa ordem, mas ele reconhece, elogia quase todas as igrejas, com exceção de Laodiceia, que é a próxima igreja que veremos. Ele repreende as igrejas, com exceção de Esmirna e de Filadélfia, eu falarei sobre isso. Ele faz recomendações àqueles cristãos e ele retribui, se obedecerem a sua palavra com bênçãos e promessas, se não obedecerem com uma promessa de juízo sobre aquela igreja. E algumas sofreram o juízo de Deus. A própria igreja em Éfeso, muitos anos depois, ela foi devastada e já não existia mais, pois não atendeu ao apelo de Cristo.
mas o que Jesus tinha a dizer à igreja de Filadélfia e o que eu creio que ele tem a dizer a nós hoje, Igreja Cristã Nova Vida do Anil, e a você, meu irmão, que não é membro da nossa igreja, mas nos acompanha. O que Cristo tem a nos dizer? Primeira coisa, dos 5 R's, como Cristo se revela, como Cristo se manifesta gloriosamente àquela igreja de Filadélfia, versículo 7 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Curioso que, lembra quando eu falei de Esmirna? Em todas as igrejas, Jesus fala assim: conheço as tuas obras. Aos cristãos de Esmirna, uma igreja pobre, numa cidade que oprimia muitos cristãos, Jesus fala àquela igreja: conheço as suas aflições. E eu tenho falado que Jesus normalmente usa elementos do capítulo 1, né, os olhos como chamas de fogo, a espada saindo da boca, uma série de elementos, o pé de bronze, mostrando elementos que Cristo já tinha se revelado no capítulo 1, como eu já falei anteriormente, você pode conferir lá nas mensagens anteriores. Mas para essa igreja, Cristo faz uma menção de um episódio que não está aqui em Apocalipse, e vai lá em Isaías. A gente vai lá em Isaías daqui a pouco, mas aqui eu quero reforçar uma coisa que eu tenho falado com os irmãos, e vou voltar a falar sobre isso, porque é muito importante quando a gente estuda a escatologia, especialmente na escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas, e especialmente o livro de Apocalipse, a gente entender que o livro de Apocalipse ele não está desligado da Bíblia, irmão. Algumas pessoas, eu falei numa das primeiras mensagens sobre escatologia, que algumas pessoas até leem a Bíblia assim, com reverência, com algum temor, mas quando chega em Apocalipse, a pessoa fica até mais rígida, assim, fica mais reta, olha, fica mais, às vezes lê a Bíblia em pé, fica cheio de temor, porque agora eu estou lendo o Apocalipse, e não deve ser assim. Devemos ter temor e reverência de toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. E o livro de Apocalipse não é um livro isolado, não é um livro que está na Bíblia para a gente ler como se não tivesse conectado a tudo que vem antes. Ele está intrinsecamente, está organicamente conectado a toda a Bíblia. Lembra quando eu falei do capítulo 1 que há várias imagens ali que remetem ao Antigo Testamento? Pois tudo que está aqui em Apocalipse tem a ver com o cumprimento das promessas de Deus já no passado, com esperança para o presente, como eu tenho dito, é bem-aventurança, como diz Jesus lá, como diz aqui no capítulo 1, versículo 3, feliz o que lê e guarda as profecias contidas nesse livro. Então ele traz bem-aventurança, felicidade para os nossos dias, esperança quanto ao futuro e segurança quanto ao passado, pois Deus iniciou seu projeto, Deus iniciou seus propósitos, Deus iniciou a sua história e ele vai cumprir e nada vai impedi-lo disso, irmão. Glória a Deus. Eu trabalhei com um projeto muitos anos, então o projeto é um negócio que fica na minha cabeça, mas não deixa de ser um projeto, irmão. Deus tem um projeto que é muito maior, infinitamente maior do que qualquer projeto humano. Mas aqui Jesus se revela mostrando um elemento não do próprio Apocalipse, mas lá de Isaías, Isaías capítulo 22. Vamos comigo lá, em Isaías 22. Volte lá na sua Bíblia, Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, que é um livro messiânico, é um livro que fala muito acerca da vida do Messias. Isaías 22, a partir do versículo 15. Abre Isaías 22, que eu quero contextualizar um pouquinho antes de nós lermos. Não poderemos ler todo esse capítulo, mas somente a partir do versículo 15. Deixa aberto em Isaías 22. Nesse momento, aqui está numa série de oráculos, são palavras que Deus deu a uma série de povos e ao seu povo por meio do profeta Isaías. E aqui Deus está trazendo uma profecia específica contra um homem chamado Sebna, que era administrador do palácio. Ele trabalhava lá junto ao rei, possivelmente o rei Ezequias, porque esse nome aparece lá em Isaías 36, 37, que é um relato com o rei Ezequias. E Deus traz uma palavra de juízo sobre esse Sebna, porque parece que ele estava querendo se exaltar, ele estava querendo construir um túmulo num lugar importante para ele deixar seu nome marcado, e Deus diz que vai trazer um juízo sobre ele, e diz que vai convocar o seu servo Eliaquim. E dentro desse contexto aqui tem uma palavra, aquela palavra que Jesus fala mais lá na frente. Vamos ver lá, Isaías 22, 15. Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos, vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui? E quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo?
você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso. Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá, e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções, e do seu cargo você será deposto. Então Deus está trazendo um juízo sobre esse Sebna, que parece que era um homem vaidoso, um homem que estava querendo se exaltar em meio ao povo ali de Judá, e Deus traz um juízo sobre ele. Esse juízo aconteceu, se você vai lá em Isaías 36, 37, você vê que esse homem já deixa de ser o administrador e vira o secretário do rei. E aí no versículo 20 ele diz assim: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. E agora o versículo 22 que Jesus cita lá em Apocalipse 3. Porém, sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele. Sua prole e seus descendentes, todos os utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Então o que Deus está falando aqui? Esse Eliaquim, ele ia entrar no lugar desse Sebna, que estava se tornando vaidoso, estava querendo ter visibilidade entre os homens, só que lá na frente essa estaca ia ser quebrada, e Eliaquim também não prosperaria, não teria um serviço definitivo. Alguma coisa aconteceu com esse Eliaquim. Agora, quando voltando lá para Apocalipse 3, Cristo aqui se revela, Apocalipse 3, 7, como aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha e ninguém pode abrir. Ele está se colocando como aquele que foi colocado por Deus para fazer a tua vontade, a vontade do Senhor. Assim como Sebna era o administrador do palácio, e ele tinha um monte de chaves, ele abriu um monte de portas, ele ia perder aquilo e passar para Eliaquim. Jesus, o Cristo bendito, que tem as chaves do reino de Deus. Só que diferente de Eliaquim, que em algum momento caiu e perdeu a sua posição, Cristo jamais caiu, Cristo jamais pecou, Cristo jamais perdeu a sua posição e nunca perderá. E ele continuará para sempre com as chaves que ele abre, que a chave de Davi é aquela porta que ele abre e ninguém pode fechar, e que ele fecha ninguém pode abrir. E é curioso que além dessa analogia com Isaías, Filadélfia também era conhecida por ser a porta da Ásia Menor, porque ela dava entrada para pessoas que chegavam à Ásia Menor. Então, para aquelas pessoas, ao falar sobre porta, tinha um significado diferente para eles. Então, quando eles ouviam Jesus falar que ele é aquele que tem a chave da porta, isso para eles soava familiar. Então, Jesus se apresenta como aquele que é o fiel e o final administrador do palácio do rei. Ele próprio rei, ele próprio Senhor, que tem a chave e porta que Deus abre, irmãos, ninguém pode fechar, e porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele é o Todo-Poderoso. Quando Deus estabelece, a gente vê isso na história do mundo, na história da humanidade, mas também nas nossas histórias. Quantas vezes você vê algo acontecendo nas nossas vidas, que a gente vê claramente que é Deus agindo, e que somente Deus poderia abrir aquela porta, e somente Deus poderia fechar alguma circunstância. Então ele abre as portas do reino de Deus, num sentido amplo, mas também no particular, na minha vida, na sua vida. E se você tem uma necessidade, você tem uma angústia, você está com uma dificuldade, confie no Senhor, porque Ele tem todo o poder. E a gente vai ver mais à frente que os judeus, eles estavam criando problemas para aquela igreja. Jesus chega a chamá-los de sinagoga de Satanás. Então olha aqui, se revela como aquele que diz o seguinte: se os judeus estão fechando a porta da sinagoga, possivelmente tem esse sentido também. Se os judeus não permitem que vocês adorem ao Senhor, se os judeus não permitem que vocês adorem a Cristo, pois eles acham que Cristo não é o Messias, quem tem a chave de Davi nas mãos sou eu, não sou eles. Jesus está falando para aquela igreja. Que palavra maravilhosa, irmão. Ele que tem o poder.
E se nós temos o desejo de glorificar a Deus, se nós temos o desejo de servir a Deus, se nós temos o desejo de viver para Deus, nada nem ninguém poderá nos impedir. Que a chave do reino de Deus não está na mão de governante nenhum, não está na mão de autoridade nenhuma, mas está na mão do próprio Cristo. E a gente tem falado dessas questões de pandemia e tudo, e pessoas levantaram, o governo não pode estabelecer que nós não vamos nos reunir e tudo. Nós entendemos que deveremos nos submeter às autoridades governamentais, porque entendemos que há sentido no que está sendo colocado, entendemos que é uma questão de saúde pública, e assim suspendemos os cultos, estamos voltando aos poucos. Entendemos que enquanto uma autoridade governamental faz algo que, pelo menos ao que parece, busca o bem da população e não fere o nosso culto ao Senhor, porque nós continuamos cultuando ao Senhor nos nossos lares e também nos nossos lares e transmitindo por esse canal e mantendo contato com os irmãos. Mas se alguma autoridade quiser nos impedir de cultuar a Deus, quiser proibir, como a igreja foi perseguida muito no começo, como eu contei a história de Policarpo, bispo de Esmirna, que com 86 anos foi queimado numa estaca, porque queriam que ele negasse a Cristo, ele não negou, e falou, como vou negar aquele que só me fez bem por toda a minha vida? Como de Antipas, que lá em Pérgamo, dizem que ele foi colocado dentro de um touro de bronze, e ele foi incinerado, morreu carbonizado ali dentro, mas não negou a Cristo. Tivemos que afrontar as autoridades para não negarmos a Cristo, isso deve ser feito. Mas não entendemos que é o caso que estamos vivendo agora, pois estamos livres para cultuar, e em breve, creio eu, que poderemos plenamente cultuar a Deus. Então os judeus estavam fechando as portas, mas Cristo abre as portas, porque aquela igreja queria exaltar ao Senhor. Mas Cristo se revela assim, e o que ele reconhece? O nosso segundo R aqui no versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você, olha aí novamente, uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É curioso, irmãos, porque hoje de manhã eu falava da igreja de Sardes, que era uma igreja que aos olhos dos homens devia ter muito poder. Que Jesus fala para aqueles da igreja de Sardes, aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo 1, que eles tinham a fama de estarem vivos, mas estavam mortos. Então aquela igreja tinha uma fama de ser uma igreja vigorosa, talvez tivesse um lugar para se reunir com uma estrutura boa, talvez fosse bem vista na cidade. Sardes era uma igreja que tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. E Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, como lemos aqui. Cristo fala isso, vocês têm pouca força, mas era uma igreja fiel. Assim como Esmirna, que era uma igreja muito pobre. E às vezes a gente vê igrejas com muita estrutura, e como eu falei de manhã, não é pecado você ter uma estrutura um pouco melhor, se isso não comprometer a sua mensagem, nem se tornar um jugo para o povo, né? Porque tem pastores que na ânsia de quererem dar uma estrutura muito grande para a igreja, criam um peso muito grande sobre os irmãos, mas feito de forma lícita. Não é errado você ter uma igreja maior, você ter uma estrutura melhor, mas isso não é garantia de fidelidade a Deus. Sardes tinha fama, mas estava morto. Agora Esmirna era pobre, uma igreja paupérrima, mas ela era rica aos olhos de Deus. E Filadélfia, que estamos vendo essa noite, era uma igreja que tinha pouca força, mas ela não negou o nome de Jesus e guardou a sua palavra. Meus irmãos, que nós possamos ser assim, que nós possamos ser uma igreja que, se tiver que ter pouco recurso financeiro, tivermos uma estrutura simples, tivemos que, até a gente pensa em sair desse espaço e buscar um lugar próprio, tivemos que ir para um lugar mais simples para podermos nos reunir, tivemos que passar algum aperto, adaptarmos uma coisa ou outra ali, que se tiver que fazer, que assim seja, irmãos. Mas o que nós não podemos é deixar de guardar a palavra de Cristo, e não podemos negar o nome do Senhor. E Filadélfia fez isso, irmãos. Filadélfia guardou a palavra de Deus, e Filadélfia não negou o nome de Cristo. E é curioso que o nome Filadélfia significa amor de irmãos, amor fraternal. Conta a história que esse nome veio porque um homem, um rei, salvo engano, chamado Átalo II, quis homenagear seu irmão, que se chamava Eumênides II, e ele deu esse nome de Filadélfia, que é de amor fraternal. Então aquela cidade tinha esse nome, e aquela igreja possivelmente era uma igreja amorosa, porque ela guardava a palavra de Cristo, não negava o nome do Senhor, e aí tinha amor por Senhor, e certamente, quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, nós temos amor uns pelos outros. Então aquela igreja tinha pouca força, mas era uma igreja fiel.
Então, se nós tivermos que ter pouca força aos olhos do mundo, se nós tivermos que ser pobre aos olhos do mundo, mas isso significar fidelidade aos olhos de Deus, que assim seja. Porque a aprovação última, a aprovação mais importante que devemos buscar como igreja, individualmente como cristãos, é a aprovação do nosso Senhor. É a aprovação do nosso Deus. Muitos hoje ficam muito preocupados com os likes, com as curtidas, com quantas pessoas estão acompanhando as lives, quantos inscritos tem no canal. E volto a dizer, isso necessariamente não é um mal. Queremos divulgar a palavra de Deus. Pessoas têm falado para mim que têm enviado mensagens, estudos para pessoas que não são cristãs, pessoas que estão ouvindo uma mensagem. Glória a Deus por isso. Mas o que nos move, irmãos, não é isso. Não podemos ser movidos por likes, por curtidas nas redes sociais, por números de inscritos no canal do YouTube, por quantas pessoas estão vindo à igreja, por a igreja está cheia ou está vazia. O que tem que nos mover é a fidelidade ao nosso Deus. Algo que alguns chamam de corandel, que é uma expressão que significa que tudo que fazemos na vida tem que ser feito diante do Senhor. E às vezes a gente fala alguma coisa que parece papo de pregador, né? Mas às vezes você conversa com alguém que tem o hábito de pregar muitas vezes, a pessoa fala, não, se eu estiver pregando para uma pessoa, e se eu estiver pregando para 1000 pessoas, eu prego da mesma maneira, porque, sobretudo, eu tenho que pregar diante de Deus. E é verdade, irmãos. Todos os cultos que eu tiver a oportunidade, o privilégio, que o ministério é um privilégio. Eu vou falar muito sobre isso com a nossa igreja nos próximos meses. Vamos ter reuniões com os trabalhadores quando as coisas se alinharem. E a tônica vai ser essa, enxergar ministério como privilégio, é bênção, é graça de Deus. Você poder servir a Deus na igreja, seja tocando no instrumento, seja pregando, seja na intercessão, no evangelismo, com as crianças, no ensino adulto, em qualquer área, na cantina, servindo um lanche para o irmão, servindo um almoço, preparando, limpando a igreja. Tudo são privilégios que Deus nos concede, irmão. E no privilégio de pregar a palavra de Deus, eu posso ter uma pessoa me assistindo, uma pessoa acompanhando na internet, ou não ter internet, ter uma pessoa, ter 10 pessoas, ter 20 pessoas. Mas toda vez que abrimos a palavra de Deus e anunciamos o Evangelho, o fazemos na presença do Eterno. E Ele é a pessoa mais importante. Então é verdade, se tivermos 10 mil, 20 mil, 1000, 500, 100, 50, 10, 30 pessoas, devemos nos dedicar, nos esmerar, pois toda vez que anunciamos o Evangelho, estamos corandel diante do Deus eterno e bendito, que conhece as nossas obras como conhecia daquelas igrejas. Então Cristo reconhece que aquela igreja tinha pouca força, mas ela não negou o nome de Jesus e guardou a palavra do Senhor. E olha o que ela diz aqui, depois, versículo 9, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Esse texto é um pouco difícil, né? Não dá para entender muito exatamente o que está falando, porque nosso propósito como cristão não é querer que as pessoas que nos perseguem, os judeus aqui, irmão, Jesus chama os judeus de sinagoga de Satanás. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam, semelhante às igrejas que temos hoje, e ele chama de sinagoga de Satanás também em outra carta que já vimos aqui. E ele fala que vai se prostrar, possivelmente o que está dizendo aqui, não é que nós como cristãos queremos ser adorados, ou que as pessoas nos achem o máximo, mas que muitos dali iriam se converter ao Senhor Jesus e reconhecer que os irmãos de Filadélfia estavam certos. E talvez você que me ouve aqui na nossa igreja hoje presencialmente, ou pela internet, ou numa gravação, esteja sofrendo algum nível de perseguição, talvez não dos judeus como eles estavam aqui, mas talvez alguma perseguição dentro do seu lar, talvez alguém esteja te perseguindo por causa da sua fé, talvez alguém esteja te humilhando por você ser cristão, você com sabedoria, você com graça, buscando viver diante de Deus, buscando viver para a glória de Deus, e de repente alguém no seu trabalho está te perseguindo, está zombando da sua fé, está zombando de você. Ore por essa pessoa, faça o que Jesus nos ensinou, ore por aqueles que vos perseguem, ore pelos vossos inimigos, coloque a sua vida diante de Deus. E saiba que Deus pode usar você que está sendo perseguido como um instrumento para que essa pessoa não se prostre aos seus pés, mas se prostre aos pés de Jesus e reconheça que Ele é o Senhor. Então Jesus está falando, olha, eles estão te perseguindo, eles estão fechando a porta da sinagoga para vocês não entrarem, eles estão trazendo dificuldades para vocês, mas eu vou abrir uma porta, e porta que eu abro ninguém fecha, e eles vão reconhecer em algum tempo que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns comentaristas até acham que isso aqui aponta para uma futura conversão de uma grande massa de judeus. Alguns creem que perto do fim muitos judeus irão se converter ao Evangelho. Mas independente disso, vá comigo em Romanos capítulo 2.
Romanos 2. Versículo 28. Diz assim, Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não! Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor, preste atenção nessa frase final, olha que maravilhoso. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Paulo, um judeu, circuncidado ao 8º dia, seu nome era Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era benjamita, assim como Paulo, que era da tribo de Benjamim. Saulo foi um judeu irrepreensível, que buscava seguir a lei. Ele fala aqui que judeu é quem é interiormente, e aí a circuncisão operada no coração. Você vê como o evangelho transformou a vida de Paulo, e ele fala que estes que somos nós somos o Israel de Deus, irmãos, nós somos o Israel do Senhor. Para nós, o louvor não deve prover dos homens, mas de Deus. E se os homens não nos aprovarem, se os homens não nos louvarem, se os homens nos rejeitarem, mas nós tivermos a aprovação de Deus, glórias a Deus, que assim seja. Pois esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós o glorifiquemos. Claro que com isso, tem crente que usa isso aí para fazer um monte de besteira, tratar as pessoas mal, chegar atrasado no trabalho, ser preguiçoso, depois falar que está sendo perseguido. Aí você está perseguindo por uma causa justa. Jesus falou, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra você. Se não estiverem mentindo, você não é bem-aventurado não. Se estão falando mal de você porque você está fazendo coisa errada, não está trabalhando direito, não está honrando o seu salário, não está honrando sua família, não está cuidando da sua esposa, você marido, você esposa não está cuidando do seu marido, você pai não está atento às necessidades do seu filho, e aí surge uma necessidade, você diz que está sofrendo perseguição. Não é perseguição, aí é juízo por causa da nossa negligência e precisamos abrir nossos olhos. Mas se somos perseguidos porque estamos fiéis a Deus, não devemos nos preocupar com a aprovação dos homens. Não devemos nos preocupar se os homens nos querem bem, nos acham uma pessoa muito agradável, uma pessoa que eles querem seguir no Twitter. Não devemos nos preocupar com isso, mas devemos nos preocupar em agradar aquele que nos comprou por um alto preço, que é pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Voltando lá ao Apocalipse 3, irmãos. Então, Jesus se revela como aquele, remetendo lá a Isaías 22, que tem a chave de Davi. Porta que ele abre, ninguém fecha. Porta que ele fecha, ninguém abre. Não adianta tentar fechar as portas contra o avanço da igreja, que quem garante que a igreja vai prosperar é o próprio Cristo, cabeça da igreja, aquele que anda entre os 7 candelabros, aquele que tem as estrelas bem firmes em suas mãos. Ele reconhece que Filadélfia tinha pouca força, mas ainda assim guardou a palavra de Deus e não negou a Cristo. E aí nosso terceiro R é o repreende. E aí aqui, irmãos, nós vemos que, assim como Esmirna, não há repreensões à igreja de Filadélfia. Alguns comentaristas entendem que a repreensão seria o pouca força, que Cristo estaria exortando Filadélfia por ter pouca força. Mas muitos entendem que não, que realmente Cristo não tem uma repreensão contra aquela igreja. Assim como Esmirna, Cristo não recomenda por eles serem pobres e terem medo diante de tudo que eles estavam passando da perseguição. Mas ele elogia aqueles irmãos. Então não vemos uma repreensão, pelo menos não uma repreensão clara a esses irmãos. Mas Cristo faz uma recomendação. No versículo 11, olha o que ele diz. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E essa recomendação é muito importante, a gente precisa estar atento, irmãos. Porque por vezes nós vamos ver que Deus está nos abençoando, que Deus está se agradando das nossas vidas. Talvez alguém fale para você, glória a Deus pela sua vida, você é um exemplo para mim, você me motiva. Eu vejo você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e o seu exemplo me motiva a servir ao Senhor. Talvez você tenha uma família abençoada e você vê Deus abençoando o seu casamento, Deus abençoando os seus filhos, Deus abençoando o seu trabalho. Essa semana eu falava com uma pessoa que, meio a tudo isso, conseguiu um emprego essa semana e glorificava a Deus, que no momento que tem muita gente desempregada, muita gente perdendo o emprego, aquela pessoa conseguiu um emprego, e glória a Deus. Se você tem sido abençoado por Deus, sua família tem sido abençoada, se você tem dado sinais de fidelidade ao Senhor, louvado seja Deus. Mas vigie,
Como eu falava de manhã, Cristo falou para Sardes vigiar. Sardes foi tomada 2 vezes de assalto, foi saqueada, teve problemas, porque os vigias não vigiaram a cidade. E aqui para Filadélfia, aquela igreja que Cristo não repreende, aquela igreja que tinha pouca força, mas manteve sua fidelidade a Jesus, aquela igreja que é um exemplo para nós, como igreja e como cristãos individualmente, ele diz no versículo 11, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então o fato de estarmos caminhando com Cristo, o fato de estarmos sendo abençoados por Deus, não significa que devemos descansar, que estamos numa guerra, irmão. Estamos numa guerra espiritual, estamos numa guerra enquanto vivemos nesse mundo e precisamos ser vigilantes, amém? Esteja atento. Estranho que nem um amém eu consigo ouvir por causa das máscaras, né? Só veja, amém? O Mateus deu um amém agora mais pentecostal, mas eu fico olhando você, eu sei sem expressão, muito... mas vai passar, irmãos, em breve, daqui a um tempo, poderemos voltar sem máscaras, vai ser muito melhor. A gente vai cantar com mais alegria ainda, como cantamos essa noite, mas a gente ouvindo a igreja, vai ser maravilhoso. Mas vamos voltar e vamos chegar. Amém, irmãos? Então, cuidado. Cristo recomenda que mesmo aquela igreja fiel, mesmo aqueles irmãos que estavam honrando a Deus, deveriam tomar cuidado com a sua vida. E aqui ele diz no versículo 10, nosso quinto e último R, depois de se revelar, depois de reconhecer as virtudes dos irmãos em Filadélfia, depois de aparentemente não fazer nenhuma repreensão a eles, depois de recomendar que eles vigiassem, que eles retivessem para que ninguém tomasse a sua coroa, agora ele fala da retribuição, da recompensa. Já no versículo 10, vamos voltar um pouquinho atrás, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Só até aí. Versículo 10, algumas pessoas entendem que é uma analogia à tribulação. Alguns entendem que haverá uma tribulação, e tudo indica que haverá um tempo de muita tribulação próximo à vinda de Jesus, mas muitos estudiosos não entendem que haverá um arrebatamento secreto. Essa é uma doutrina mais nova na história da igreja. Eu particularmente não creio assim. Creio que a gente vai ser arrebatado e vai encontrar com Cristo nos ares e Jesus vai voltar de uma vez, irmão. Eu tenho essa convicção, entendo que é uma corrente, existem outras, mas eu creio que quando Jesus voltar vai ser de uma vez. Ele vai voltar e os que estiverem vivos vão encontrar com ele nos ares, os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, os que morreram em Cristo para a glória eterna, os que morreram em pecado rejeitando a Cristo para a condenação eterna. E já vou abrir o jogo aqui, eu sou um amilenista, eu creio que já estamos vivendo o milênio, que o milênio é de caráter espiritual e ilustrativo, como é característico da literatura apocalíptica, mas sobre isso a gente vai falar mais à frente, e que Cristo já está reinando, e que nós, quando Cristo voltar, nós habitaremos em novos céus e nova terra, irmãos. A nossa esperança não está em viver no céu para sempre, amém? A esperança do crente não é viver no céu para sempre, não. A esperança do crente é nós vivemos em novos céus e nova terra, porque Cristo, Deus criou o mundo, Deus criou o mundo físico, esse mundo não é mau, não. Nós não somos dualistas, gnósticos ou gregos, nós cremos que o mundo é bom, Deus criou coisas boas, e nós vamos viver numa nova terra, renovada, restaurada para a glória de Deus. Só um parênteses aqui, irmãos, eu falei do amilenismo, mas eu não entendo que esse tipo de corrente você tenha que ser para ser fiel a Deus. Existem irmãos que são muito fiéis a Deus, que são pré-milenistas, irmãos que são muito fiéis a Deus, que são até pós-milenistas, que é uma corrente menos comum hoje em dia, mas isso é assunto mais para a gente tratar talvez na nossa escola dominical do que na pregação, mas só para já provocar um pouquinho também para que você se interesse, porque isso é importante. Mas o que importa é que todos concordam é que Jesus vai voltar. Todos concordam, todos cristãos fiéis, dispensacionalistas, sérios, pré-milenistas históricos, pós-milenistas e amilenistas, Jesus Cristo vai voltar em grande poder e glória, uma vinda visível e com grande poder. Agora uns creem que ele vai voltar e vai reinar 1000 anos literais sobre a terra, uns creem que a igreja vai crescer, os pós-milenistas vai crescer e vai tomar o mundo, e aí vai cristianizar o mundo e Jesus vai voltar. Cada um tem uma maneira de entender isso, mas o que todos concordam, todos que creem na Bíblia, é que Jesus Cristo vai voltar em grande glória e poder, e nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Então, irmãos, como vai ser os detalhes? Há muita controvérsia em relação a isso. Mas fique firme no teu coração, a verdade que ninguém que crê em Cristo pode negar. Ele vai voltar e Ele é fiel para recompensar-nos pela sua graça e misericórdia.
Mas o que eu queria chamar a atenção mais é no versículo 12. Que lembra que eu falei no início do terremoto? Lembra que eu falei que aquela cidade foi assolada por um grande terremoto e por isso foi reconstruída pelo imperador? Olha que curioso, como Jesus conhece, irmãos, a realidade da cidade, como Jesus conhece a minha vida, conhece a sua vida, porque ele fala que aquela igreja, o vencedor, seria uma coluna no santuário de Deus. E eu queria voltar ao que eu falei no início, já caminhando para a conclusão aqui. Eu creio que nesses dias de tanta incerteza, as pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, com medo de perder seu emprego, com medo de perder sua renda. Alguns já perderam, alguns não estão trabalhando, alguns tiveram sua renda muito sacrificada com tudo que estamos passando, muitos com medo da saúde. Eu vi uma pessoa, que tem, ela tem muitos temores assim, de doenças e tudo, e essa pessoa teve um resfriado leve, já falou, agora eu estou com Covid, daqui a alguns dias eu vou ser internado, e aí vão me entubar, e eu vou ficar tantas semanas, não sei o quê, tipo assim, quase marcando o enterro, sabe? Só faltou, ninguém vai no meu enterro, que nem pode não fazer esse relógio. E a pessoa não teve nem um resfriado, foi uma tosse, um espirro, uma rinite leve, e depois não era nada não. Então as pessoas estão muito, muito hipocondríacas, né? Mas isso está gerando muita insegurança, irmãos. Casamentos estão fragilizados, até porque muitos casamentos já estavam fragilizados, mas as pessoas não conviviam, agora estão convivendo direto e a coisa explodiu. Pessoas estão ansiosas, os psicólogos estão atendendo muita gente aí online, que as pessoas estão ansiosas, estão angustiadas, estão aflitas, porque um terremoto veio sobre essa nação, um terremoto veio sobre esse mundo, chamado Covid-19, novo coronavírus, SARS, lá tem um nome lá que dá. Esse terremoto veio e trouxe muita incerteza, muita insegurança, mas eu creio que nós como igreja, assim como foi ali a igreja em Filadélfia, poderemos ser uma coluna para dar segurança, assim como uma coluna poderia trazer segurança para aqueles de Filadélfia que temiam um novo terremoto. Nós cristãos podemos ter uma porta aberta, talvez não seja o sentido que tem aqui, mas no Novo Testamento muitas vezes fala em porta aberta, está dizendo de oportunidade de evangelização. Quantas oportunidades de evangelização eu estou tendo? Você que está aqui na igreja, você que está me acompanhando pela internet, está tendo? Quantas portas estão se abrindo para o anúncio do evangelho, para nós nos apresentarmos como coluna, baluarte da verdade de Deus, nos apresentarmos como alguém que dá segurança, que dá solidez para esse mundo perdido, esse mundo incerto, esse mundo que está tremendo, que está sendo chacoalhado por esse terremoto que é essa pandemia. Então eu creio que Deus está nos chamando, assim como chamou aquela igreja, para Ele ir recompensá-los, colocando-nos como coluna, para sermos coluna. Eu falava de manhã que quando suspendemos os cultos presenciais, né? Nós não cancelamos os cultos, suspendemos presencialmente, passamos a transmitir pela internet. Eu falei aos irmãos que antes da pandemia, nós como igreja, o nosso papel era anunciar o evangelho, falar de salvação, anunciar o evangelho do reino de Deus, e fazíamos isso antes da quarentena. Durante a quarentena, nesses quase mais de 3 meses que ficamos sem nos reunir nesse lugar, fizemos a mesma coisa, anunciamos o evangelho, pregamos Jesus Cristo, falamos do amor de Deus, da salvação em Jesus, e agora passando essa quarentena, tudo caminhando aí para terminar, estamos aqui novamente anunciando o evangelho, porque o que esse mundo precisa do evangelho de Jesus Cristo, irmão. O que esse mundo precisa da segurança que há somente em Jesus. E aqueles crentes fiéis, aqueles crentes que não negaram Jesus, aqueles crentes que guardaram a sua palavra em seu coração, Deus o faria coluna no santuário do Senhor. E continua assim o versículo 12: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. Observa que ela desce dos céus, ela não fica lá nos céus não. Entendeu, irmãos? A gente não espera uma Jerusalém que vai ficar lá no céu não. A gente vai ficar no céu até Jesus voltar, mas depois ela vai descer e a gente vai ver em novos céus, a gente vai ver em nova terra. Então a nossa esperança é de Jerusalém que vai descer dos céus. E também escreverei nela o meu novo nome. Mas olha o que Jesus fala, o nome da cidade é Nova Jerusalém. Novamente, aquela cidade que teve o seu nome mudado de Filadélfia para Nova Cesareia, a nova cidade do César, do imperador, em homenagem ao imperador que reconstruiu Filadélfia. Jesus está falando para eles, olha, o nome da cidade que vocês vão morar não é Nova Cesareia, não é nova cidade do imperador romano, não é Filadélfia, amor fraternal, mas é Nova Jerusalém, a cidade em que eu mesmo vou dar o nome, porque o Cristo bendito, Ele estará no centro
da nova terra, da nova criação, e nós o adoraremos eternamente. Essa é a esperança para mim, irmão. Essa é a esperança para vocês. Sermos fiéis a Deus e estarmos para sempre adorando ao Cordeiro de Deus. E o versículo 13, como as demais cartas, nós já vimos, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os judeus falharam, que eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Assim como aquele homem Sebna lá de Isaías 22, Jesus falou que ia tirar o seu poder de administrador do palácio e passar a Eliaquim. E assim Jesus passou a sua igreja como povo de Deus, que inclui também os judeus. E Jesus nos chamou a uma nova vida na sua presença. Filadélfia passou por um terremoto. Filadélfia teve seu nome alterado, aquela cidade. Nós hoje estamos passando por uma espécie de terremoto em nossa sociedade, por tudo que estamos vivendo. Mas Deus nos chama a sermos fiéis, guardarmos a sua palavra, honrarmos o nome de Cristo. E Ele há de nos fazer coluna no santuário de Deus. E um dia estaremos... É importante falar esse negócio que nós viveremos em nova terra, que alguns irmãos têm uma visão muito espiritual, que não é muito espiritualmente espiritualoide da vida. E Deus nos concede coisas. Você pode comer uma boa comida e glorificar a Deus. Você pode viver coisas boas na presença de Deus, pois nós viveremos eternamente em novos céus, nova terra, gozando de toda a bênção que Deus tem para nós. Como está a sua vida nessa noite? Se Cristo fizesse um diagnóstico da minha vida espiritual, da sua vida espiritual, será que seríamos achados como como Filadélfia, sem motivos de repreensão? Será que Cristo olharia para nós e falaria que uma porta está aberta diante de nós, que Ele conhece as nossas obras, que temos pouca força, que não temos a fama de Sardes, mas não recebemos a repreensão de Sardes, temos pouca força, mas temos sido fiel ao Senhor, não temos negado o nome de Cristo? Como está a sua vida? Como está a sua vida em meio a esse terremoto chamado novo coronavírus? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua fidelidade a Cristo? O que tem entrado na sua mente? O que tem entrado pelos seus olhos? Pessoas têm se aprimorado na fé nessa quarentena, têm lido mais a Bíblia, têm orado mais, famílias têm caminhado mais juntos. Louvado seja Deus por isso. Mas outros também se esfriaram na fé, outros se entregaram à ansiedade, outros se entregaram ao pecado. E se esse é o seu caso, se arrependa nessa noite. Como Jesus falou a Sardes, que vimos mais cedo. Se arrependa e volte-se para Deus, para que assim como foi com Filadélfia, Ele olhe para nós e fale: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar.